Bom, sejam bem-vindos a esta nossa quarta aula, né, do curso de Filosofia Contemporânea, do curso de Teologia do Instituto São João Crisóstomo, né? Me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia e estamos dando sequência, né, continuidade a essa nossa, nesse nosso mergulho, né, pela filosofia contemporânea. Aqueles que não viram as aulas precedentes, né, depois vá lá e veja, né, para acompanhar melhor aquilo que nós estamos aqui fazendo, né, produzindo. Então, essa nossa quarta aula, nós já vamos mergulhar um pouco mais profundamente naquelas características fundamentais da filosofia contemporânea, né? Porque aqui nós, antes de adentrarmos nos filósofos, né, ou em algumas correntes, não vai dar para ver todos, nem todas as correntes, porque é uma multiplicidade, um negócio fora do comum, né? Mas a gente vai ver as principais e hoje ainda vamos ver um pouco das características fundamentais, porque essas características fundamentais, elas fazem parte tanto eh, da própria época contemporânea, quanto são características que também são compartilhadas por várias das correntes e vários dos filósofos contemporâneos. Então, quando a gente entende essas características fundamentais e principais, a gente vai começar a ver, quando formos ver as escolas e os pensadores, né, como eles compartilham, como eles são frutos de uma época, né? Isso vai ficar muito mais nítido como eles são frutos desta época, porque eles partem de uma quase que de uma base mais ou menos comum, né? Mais ou menos comum. Então, algumas características fundamentais. Então, aí vocês podem colocar assim, características fundamentais da filosofia contemporânea. Aí eu vou elencar algumas, vocês vão aí tomando nota, né? E quem assiste a aula depois também faz a mesma coisa, né? Vai tomando nota de algumas características fundamentais. Então, primeiro, é a crítica à ideia de uma razão absoluta. Crítica à ideia de uma razão absoluta. Segundo, crítica às verdades universais e definitivas. Crítica às verdades, esse as craseado, né? Às verdades universais e definitivas. Depois, valorização da história. Depois, quarta, investigação da existência concreta. Aí, em seguida, crítica das estruturas sociais. A sexta, investigação da linguagem. A sétima, valorização da subjetividade. A oitava, a descoberta do inconsciente. A nona, a análise das relações de poder. A décima, crítica das instituições. A 11ª, valorização da diferença e da pluralidade. A 12ª, diálogo crítico com as ciências.
E por último, preocupação com problemas éticos, políticos e tecnológicos. Pronto. Essas características são Agora, seu características. professor, o último, Último, preocupação preocupação com problemas éticos, políticos e tecnológicos. com fé. Bom, essas características, gente, são características fundamentais da filosofia contemporânea. Aí, primeiro, né, falamos da crítica à ideia de uma razão absoluta. Olhe, a filosofia contemporânea, em grande parte, ela vai se configurar como uma filosofia crítica à filosofia moderna, né? Se em alguns sentidos há uma continuidade assim, né, ininterrupta entre modernidade e contemporaneidade, mas noutros momentos a gente vai ver rupturas. Então a filosofia contemporânea ela não é assim absolutamente uma continuidade da modernidade, não. A gente vai ver em alguns aspectos rupturas profundas, né? Uma das rupturas é em relação a essa confiança irrestrita na razão, né? A modernidade foi muito mais confiante na razão do que a contemporaneidade. A contemporaneidade vai criticar muito essa ideia de uma razão absoluta. E, sobretudo, porque na contemporaneidade muita coisa vai ser feita em nome da razão e em nome da razão vai, né, vai surgir muitos elementos destrutivos. Em nome da razão, em nome do conhecimento científico, né, vai surgir muitos elementos que vão ser destrutivos ou potencialmente destrutivos para a existência humana, né, como, por exemplo, é o caso, né, das duas grandes guerras. Veja que nas duas grandes guerras a gente vai ter o uso, né, de uma tecnologia muito mais avançada do que nas épocas precedentes, e por causa do uso da tecnologia possibilitado pelo conhecimento técnico-científico, ali nós vamos ter uma destruição em massa muito maior do que se vira até então na história humana, né? Então, isso provoca crises nessa confiança irrestrita na razão, porque confiar por demais na razão pode nos levar também à destruição. A razão também pode produzir artefatos que, mal usados, servem para a nossa destruição. Então, aquela confiança que os modernos tinham, de que o que a razão produz, de que o que a ciência produz, são, né, são elementos assim exclusivamente para o bem-estar do homem, para a melhoria da vida do homem, quando chega na contemporaneidade isso começa a ser desconfiado. Compreende, gente? Sobretudo quando a gente pensa aqui na bomba, né, de Hiroshima e Nagasaki. Veja que ali tem um potencial tecnológico, né, muito grande e que, por causa disso, né, mais de 200.000 pessoas foram mortas ali em instantes, né? Diz, Aldo. E aquela bomba, ela tinha 1 megaton, né, que equivale a 75 toneladas de dinamite, né? A de hoje em dia tem 10 megatons, as que tem hoje, lá guardada na Rússia, lá nos Estados Unidos. Quer Misericórdia. dizer, aquela bomba de 45 era uma espoleta para explodir a bomba A que tem hoje. que nós temos hoje aí, Cara, né? É um negócio sério, né? E você vê que um dos motivos um dos, né? De algumas guerras que estão em curso aí é justamente do armamento nuclear, né? Programas nucleares. Claro que não é só isso, né? Envolve muitas outras questões, mas um dos elementos é a força nuclear, que é uma força bélica gigantesca, né? E tudo isso, gente, é fruto de uma ciência e de uma tecnologia altamente desenvolvida, né, que o homem pode usar tanto para o bem, tanto para uma facilitação da vida e da existência, quanto também potencialmente para a destruição. Então, por isso que se faz uma crítica à ideia de uma razão absoluta. Depois falamos também aí de uma crítica às verdades universais e definitivas, né? Se na modernidade ainda se buscava verdades universais, verdades metafísicas, né? Veja que René Descartes, que é o pai da filosofia moderna, o Descartes ele tem meditações metafísicas
ali ainda buscando verdades universais. Mas na contemporaneidade isso vai cessar gradativamente, né? Essa ideia de verdades universais. As verdades não são universais na contemporaneidade. As verdades são verdades particulares, né? São verdades particulares e são verdades que são superáveis, que é uma coisa interessante, né? As verdades na contemporaneidade, elas são entendidas como verdades superáveis. E a ciência também vai começar a ser entendida sob esta forma, de um conhecimento que é superável, que ele é transformável, que não é continuável, assim, às vezes há descontinuidades. E aí nós vamos ter pensadores, sobretudo na área da filosofia da ciência, que vão fazer profundas críticas a essa ideia de um saber cumulativo. Porque em termos de ciência o saber não é estritamente cumulativo. Às vezes há um rompimento ali total, compreendem? E isso nas ciências naturais, isso de fato acontece, né? Nas ciências naturais você vê que quando você pega a mecânica clássica do Newton, né, e vai para a relatividade de Einstein, você não tem uma continuidade em muitos aspectos, você tem rupturas, né? E aí pensadores como Thomas Kuhn, por exemplo, né? A gente depois vai falar um pouco sobre ele, que é um filósofo da ciência importante, né? O Thomas Kuhn, ele vai dizer que a ciência ela caminha de ruptura em ruptura, né? De padrão em padrão, de paradigma em paradigma, e a substituição de um paradigma pelo outro que vai fazendo com que a ciência caminhe, né? O Thomas Kuhn ele é muito contrário a essa ideia de um saber cumulativo, porque ele olha para a história da ciência e vê rupturas, e vê descontinuidades. E isso em relação às diversas ciências é assim, gente, né? Em relação às diversas ciências, não apenas ciências naturais, mas até ciências humanas. A gente não tem um saber cumulativo, né? A gente tem rupturas. O que começa-se a perceber que é próprio da atividade científica. De que em um determinado momento nós temos um paradigma explicativo, né, cientificamente explicativo, mas com novas descobertas vai se substituindo por outro. E percebe-se que isso é normal, que isso faz parte da história da ciência. E pensar o contrário é que seria um pensamento anticientífico. Porque pensar que teorias científicas elas não são, ou modelos científicos eles não são superáveis, seria transformar esse tipo de conhecimento em um conhecimento dogmático. Isso não cabe para a ciência o conhecimento dogmático. A ciência, por natureza, ela é antidogmática, né? A ciência não pode ser dogmática, né? Se critica muito o saber dogmático, né? O dogmatismo na ciência. Isso é um elemento assim, altamente criticável, gente. Essa ideia de dogmatismo. Porque o dogma, né, o saber dogmático, ele pertence à religião. Veja que, diferentemente, né, do saber científico, que é um saber de descontinuidade, no caso teológico é o contrário. O saber, ele é de continuidade, né? O saber dogmático, ele é de continuidade, de permanência, porque ali está lidando com verdades divinamente reveladas. Então, é outro tipo de conhecimento. Então, o conhecimento teológico, ele tem que, por natureza, ser dogmático mesmo. O que, claro, não se está dizendo aqui que a teologia não seja progressiva e evolutiva. A teologia também evolui. A teologia ela também evolui a sua compreensão, os métodos. Há um dinamismo também na teologia. Mas as verdades dogmáticas que são estabelecidas pela religião, né, sobretudo no caso da igreja, são verdades que, por terem sido discutidas longamente, né, enfim, né, chega-se a definições dogmáticas que vão se tornar inalteráveis. Que isto é a definição mesmo de dogma, né? Dogma significa verdades inalteráveis, verdades definitivas. Então, o que a igreja um dia chega a dizer é para a religião aquilo que acabou essa história, não tem modificação. Isso em termos de dogma, né? Nós estamos falando aqui em termos de costumes, em termos de disciplina, né? Isso aí muda. Isso aí pode mudar, mas em termos da parte dogmática, nisso não há alteração. Como, por exemplo, o dogma da Trindade, isso não tem alteração nisso aí. O dogma da maternidade divina, da encarnação, né, da salvação, enfim, essa coisa toda não tem alteração, não tem descontinuidade. Agora, por outro lado, no conhecimento filosófico científico, na contemporaneidade, a ideia que começa a surgir muito fortemente é esta, é que é um saber de descontinuidade. Então já não se busca mais padrões universais
de explicações universais, cabíveis para todos os povos. Porque começa-se, gente, na contemporaneidade, a vislumbrar muito a particularidade, a subjetividade. E nós falamos disso aí, né? De uma valorização da subjetividade. Essa subjetividade não apenas individual, mas também coletiva. É onde começa-se a, sobretudo assim, com o avanço das ciências sociais, da antropologia social, a antropologia física, a antropologia cultural. Ali começa-se a perceber, né, como é diverso, né, como é diversa a identidade dos povos e como é específica, peculiar de cada povo a sua identidade, o seu ethos social. Então, na antropologia cultural, a gente vai ter assim, uma compreensão muito mais ampla da identidade particular de cada povo. É por isso que já não vai caber muito essa ideia de verdades universais, porque cada povo tem o seu ethos próprio. Até em relação à moralidade mesmo, a, a ética, né, vai conhecer, né, um progresso assim, nesse sentido, né, uma outra forma de compreensão de que não há códigos morais universais. Os códigos morais eles pertencem a cada povo, com seu ethos cultural. Então, os códigos morais também pertencem a determinadas culturas, né? Veja que o código moral das sociedades ocidentais, em muito não se parece de jeito nenhum, em muito se afastam de códigos morais de sociedades orientais, médio-orientais, né, do Extremo Oriente, asiático, enfim, em muito se afasta. Por quê? Porque aí nós temos uma particularidade, uma subjetividade coletiva dos povos. Compreendem, gente? Então, essa compreensão da subjetividade, isso vai ser muito próprio da contemporaneidade, tá certo? Da contemporaneidade, né? Isso a gente não tinha muito essa noção na antiguidade, na medievalidade, na modernidade começa ali um período de transição, né? Essa ideia de natureza humana universal, que era uma ideia até a modernidade muito comum, a natureza humana, né? Quando chega na contemporaneidade, isso, né, começa a cair num certo desuso, essa ideia de uma natureza humana universal, né? De essências universais. Essa ideia de essências começam a cair no desuso. Isso é muito da contemporaneidade. Compreendem? Bom, O próprio Marli, objeto também, né? oi? O próprio objeto, pelas O... características que tem sido Exatamente, trabalhado, Felipe. desloca dessas grandes questões do ser humano, do indivíduo. Não que elas não sejam ainda especuladas, mas outras questões passam a ter importância também. Exatamente. Então, Marli, bem-vinda. Jéssica Erlane, Leonardo, Graça, Rafael. Boa noite. Boa noite a todos. É que eu sabe que eu fui entrar pelo computador, não consegui. Ixi, Aí entrei pelo celular e depois transferi para o computador. e Eu foi, não quis Marli. entrar direto hoje. Ixi, Acho que Maria. eu estou entendendo, porque algumas pessoas se atrapalham tanto quando vão entrar pelo computador. Já é a segunda vez que eu me atrapalho. Aí hoje, para não perder muito tempo, eu entrei Uhum. pelo celular e fiz a transferência. Ah, tá bom. Por isso que eu me atrasei. Tá bom, mas que bom que está aqui. Erlane, cadê a doutora Erlane? Doutora Áquila. A doutora chegou do médico agorinha, tá em Eita, Recife. imagina. Deve estar em casa organizando as crianças. Ela chegou faz pouco tempo. Tá Já tá bem. dando catequese agorinha, catequese para adultos. Inclusive, era ela, hoje eu já assumi, porque ela teve essa questão. Aí cheguei um pouquinho atrasada, mas graças a Deus deu certo. Ah, tá bem, tá ótimo. Olha, logo no começo Boa aqui. noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu me Rafael. atrasei também, porque hoje foi meio corrido. Ah, tá bem, Rafael, sem problemas. Logo no comecinho da aula eu citei acho que 12 ou 13 características fundamentais da contemporaneidade. Aí pedi para anotar e depois, né, que eu colocar lá a gravação, aí vocês vejam pelo menos os 10 primeiros minutos da aula, porque lá tem informações importantes para vocês escreverem. Então veja, além disso, gente, dessa crítica às verdades universais, falei também na valorização da história, que dá para vocês irem anotando também agora. A primeira foi crítica à ideia de uma razão absoluta, depois crítica às verdades universais e definitivas. Até agora eu comentei sobre essas duas.
crítica à ideia de uma razão absoluta e crítica às verdades universais e definitivas. No terceiro momento, eu trouxe a valorização da história. Veja, isso aqui vai ser um elemento também importante, né? A valorização da história, só que diferentemente da modernidade, não uma história universal. Veja que isso aqui também muda bastante, né? Já não se pensa mais a história universal, mas as histórias particulares. Na historiografia, isso vai ser objeto de muita crítica, onde surgem os métodos histórico-críticos, né? E a ideia é olhar as histórias particulares de cada povo e dentro de cada povo dos indivíduos. É onde na história começa-se a fugir um pouco dessa ideia de uma macro-história e começa-se a pensar mais uma micro-história. Entende? Então, as micro-histórias, elas começam a ser valorizadas. E elementos que até então não eram muito considerados na grande história universal começam a ser mais valorizados na micro-história. Porque na grande história universal, alguns elementos eram muito supervalorizados, como o aspecto político. Então, de modo geral, a macro-história era praticamente a história política dos povos. Ou política ou religiosa dos povos. Né? Mas, sobretudo, o aspecto político. Né? Então, quando se escrevia uma história universal, uma obra de história universal, uma enciclopédia, era muito focando nas questões políticas, nos grandes personagens políticos, de reis, de imperadores, de estadistas, né, de religiosos, enfim, que tinham atuações políticas. Então, se focava muito nisso. Né? Quando a gente vê a história universal, até nos livros didáticos mesmo, isso ainda se torna muito claro, né? Muito visível, essa ideia da história universal focada mais nos aspectos políticos. Agora, na contemporaneidade, sobretudo nos 2 últimos séculos, a macro-história universal política começa a dar lugar mais a uma micro-história com outras questões, né? Como, por exemplo, começa-se a pensar mais a micro-história da culinária de cada povo, que até então não se valorizava muito isso, era mais um aspecto político. Mas que implicância tem a culinária na vida daquele povo? Né? Por que cada povo tem um tipo de culinária diferente, exótica, por exemplo, né? Por que em alguns lugares se faz sopa de morcego? Por que em alguns porque em alguns lugares, né, se come um ratinho assado, né? Por que em alguns lugares, né, enfim, coisa desse tipo, né? Umas baratinhas crocantes, né, enfim, né? Então começa assim, a pesquisar esse negócio, que até então não era importante para ninguém isso, né, nas ciências humanas, começa a ser importante agora, nessas micro-histórias. Aí vai se pensar a vestimenta, os aspectos Ainda bem que eu físicos. já jantei. Ainda bem que vocês já jantaram, né? Mas veja, são elementos que vão começar a importar, né? A educação, não enquanto uma necessidade universal, né, do ser humano, de racionalidade, mas os tipos de educação que cada povo desenvolve, né? Os elementos, né, as ênfases que são dadas começam a ser objeto, né, para se fazer análises comparadas, compreendem? E em termos da própria ciência mesmo, né? Essa noção de recorte começa a ser muito mais viva, muito mais presente, de que o conhecimento científico não é um conhecimento da realidade, é de aspectos bem delimitados da realidade. Porque começa-se muito a gente a fugir dessa ideia de universalidade. Isso não somente nas ciências, mas também na filosofia. Né? A ideia que começa a nascer assim, muito fortemente é essa ideia de que o que tem que ser investigado são elementos, são recortes da realidade, porque não dá para abarcar toda a realidade. Aí é quando nós vamos assistir nas ciências uma ramificação gigantesca dos conhecimentos, né, dos ramos científicos. Isso nas ciências naturais, né, nas ciências psicológicas, né, Matheus? Na psicologia vai ter uma ramificação imensa, né, de abordagens, porque não dá para abarcar tudo em um único olhar. Não dá para abarcar o ser humano com uma abordagem, não dá. Você quer comentar um pouco, Matheus, sobre essa diversidade na psicologia? Na psicologia a gente não tem uma unidade, né? A gente tem, como você falou, a gente tem quebras. Então, não é uma psicologia
como uma unidade, mas psicologias. A gente estuda psicologias dentro da psicologia. São várias abordagens, vários olhares acerca de o que é o homem, como funciona a psique. Isso, perfeitamente. Então, isso na psicologia, no direito também nós temos aí, né, uma pluralidade de abordagem, né, de concepções. Né? No direito nós vamos também ter isso, né? Se até então nós tínhamos um direito mais naturalista, né, mais justnaturalista, agora nós vamos ter um direito muito mais positivista, bem diversificado, né? Com tendências divergentes, diferentes e tudo mais. Porque aí a gente às vezes fica impressionado por que juízes em um tribunal, né, enfim, um tribunal regional ou no Supremo Tribunal Federal, né, que ali há uma colegialidade. Por que os caras às vezes pensam tão diferentes para uma mesma questão? Porque partem de abordagens diferentes, partem de matrizes jurídicas diferentes. Então, por isso que às vezes os caras brigam mesmo assim por uma questão, porque ali nós assistimos o pluralismo jurídico. E já não tem mais uma coisa unitária, compreendem? E isso, se a gente pensar também na área da arquitetura, nós vamos ter também um pluralismo, né, Erlane? A gente vai ter também um pluralismo na arquitetura, né, tanto ali dos estilos, no design também, né? O design, claro, o design não é uma ciência tão antiga, o design é uma ciência relativamente nova, mas ele já nasce plural. Né? Depois ali da escola de Bauhaus mesmo, que vai fazer rompimento, né, com alguns estilos. Então nós vamos ter já um pluralismo ali, né, dentro do design, dentro da arquitetura, das engenharias. E isso é muito próprio, gente, né? Isso é sintomático dessa época. Essa coisa de fugir da universalidade. Não, agora é a particularidade. É o indivíduo dentro do seu contexto. Compreendem? Em relação à educação, não é diferente. O que nós vamos ter de abordagens educacionais, pedagógicas, né, que vão tentar entender, né, o processo cognitivo de ensino-aprendizado. É um negócio fora do comum, assim, o pluralismo, né? E aí nós vamos ter pensadores, né, desde o Piaget, né, desde ao Vygotsky, desde o Maslow, né, desde ao Paulo Freire, desde a tanta gente aqui, cada um vai tentar entender a seu modo, e muitos, inclusive, caindo, né, né, num problema, assim, numa deficiência que é achar que aquela abordagem dá conta da totalidade e não dá. Já até ainda no ramo da psicologia, né? Tipo, a psicanálise ali com Freud, né? Veja que a psicanálise com Freud vai conhecer pelo menos 3 gerações de psicanálise que já vão ser bem diferentes, que já vão partir, né, de ponto de vista bem diferentes e divergentes, inclusive. Então, se você coloca o Freud e o Jung, você já vê, assim, né, afastamentos profundos entre eles. Aí, quando você vai mais para frente, né, para o Viktor Frankl, né, com a logoterapia, você já vê outro rompimento ali com uma terceira escola que, enfim. Então é isso, gente. E veja, todas essas ramificações das ciências, né, como um todo, todas elas, de algum modo, vão fugir mesmo da ideia de universalidade. De que a realidade é tão grande, de que o ser humano é um negócio tão complexo que não dá para abarcar em um único olhar. A ideia é essa. Não dá para abarcar em um único olhar. Compreendem? Até mesmo na teologia nós vamos ter isso. Tanto na teologia católica nós vamos ter também isso, quanto nas teologias protestantes. Aí é que vai ter mesmo, né? Nas teologias protestantes nós vamos ter também um pluralismo de concepções, né? Porque se até então tinha um protestantismo tradicional e ali já havia uma diversidade, né? Porque se você pega o calvinismo, pega o metodismo, pega o luteranismo, pega o anglicanismo, já são coisas bem divergentes. Quando chega no século XX, no princípio do século XX, que surge o pentecostalismo, aí é que o negócio se multiplica mesmo. E quando vem para o neopentecostalismo, aí escolhemos total, né? Nós temos uma pluralidade assim inabarcável, entendem? No âmbito católico nós também teremos profundas divergências de concepção, né, de concepções. Você vê, sobretudo, né, no século XX, e nesta época pós-conciliar mesmo, nós vamos ter muitas divergências, né, de pontos de vista, né, de ponto de partida, vão ter profundas divergências ali, né? Desde aquelas correntes que vão, né, tentar salvaguardar uma teologia ortodoxa, quanto aquelas que vão tentar criar agora uma teologia aplicada,
né? E aí uma teologia latino-americana, uma teologia disso, uma teologia daquilo, uma ecoteologia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E hoje a teologia é o pluralismo também. Você vê que teólogos, e todo mundo católico, viu? Mas quando você pega um teólogo de uma ecoteologia para conversar sobre Jesus de Nazaré com um teólogo ortodoxo, os caras não se entendem de jeito nenhum. E olha que todo mundo é teólogo católico, mas não se entende de jeito nenhum. Porque partem de pontos de vista de matriz totalmente diferentes. Entende, gente? E, claro, cada um está tentando dar conta da realidade, mas ninguém vai dar conta da totalidade da realidade. Porque a realidade é um negócio tão total, tão amplo, tão imenso, que não dá para abarcar em um único olhar. E essa ideia de que não dá para abarcar em um único olhar, gente, isso vai ser muito próprio da contemporaneidade. Até que alguns pensadores vão começar a pensar que, peraí, não dá realmente. Então é melhor apostar que a pluralidade é que dá conta mesmo, né, do elemento ali, do objeto de estudo, do que apenas um recorte. Então, pensadores como Max Scheler, né, que está ali na linha da fenomenologia, né? O Max Scheler vai dizer, olha, o ser humano ele não é apenas um ser biológico, né, de uma natureza biológica, instintiva, como alguns psicanalistas pensaram tanto, né? Como Freud apelou tanto para isso, para o aspecto biológico, né, o aspecto instintivo. Não, não é somente isto. Porque tem outras dimensões do ser humano que vão para além da sua pura biologia. E também não se pode pensar que ele é apenas biológico e emocional. Não, não é apenas isto. Né? Porque também tem que considerar todo o aspecto social do homem. Então não é apenas o biológico e o emocional, mas é também o social. Mas não apenas isso, mas também o espiritual. E aí vai. Então o Shelley vai dizer, olha, é isso tudo. Não dá para dizer que é apenas uma coisa. Compreende, gente? Então veja que a contemporaneidade, ela se afasta muito, né, daquela certa unidade antiga, medieval, moderna. Certo? Digo certo porque, claro, também não é uma coisa tão unitária assim, né? Mas a contemporaneidade é muito mais variada, muito mais múltipla do que qualquer outra época da história humana. Compreendem? E assim, com essa valorização da história, há também uma investigação da existência concreta. Para vocês que chegaram depois, né? Essa é a próxima característica, uma investigação da existência concreta. Isso porque nós vamos ter uma contemporaneidade muito mais marcada pelo materialismo, pelo imanentismo, né, que faz com que se apele mais à concretude da existência. É aí onde nós vamos ter um afastamento gradativo desta ideia de essências universais, né, de metafísica, né, enfim, de substâncias universais, para a concretude. Como a ciência já apelava muito para a concretude do objeto, a filosofia também começa a entrar por aí, né, apelando muito para a concretude do objeto. Né? A gente pode investigar o que a gente consegue ver, o que a gente consegue sentir. Né? Então o conhecimento começa a se tornar muito mais sensível. Entende, gente? Muito mais sensível, né? Veja que neste momento aqui, né, dessa investigação mais centrada na existência concreta mesmo, né, que a teologia começa a perder muito espaço entre as ciências. Se no iluminismo já tinha tido um forte questionamento à cientificidade da teologia, na verdade desde Kant, né? Mas ali o iluminismo também, depois o positivismo, assim já havia essa suspeição sobre a cientificidade da teologia, né? Nos 2 últimos séculos, quando se começa a investigar mais a concretude mesmo dos objetos investigáveis, a teologia começa a sofrer uma grande suspeição, porque o objeto de teologia não é concretamente verificável, palpável, empírico. Não dá para você investigar o objeto da experiência religiosa, Deus, ou a experiência religiosa ou a fé, como algo que você possa tocar, como as outras ciências fazem. Veja que as outras ciências elas têm objetos palpáveis, mas a teologia não tem. Então, como é que vai se investigar, por exemplo, a fé? Como é que a gente vai investigar a fé da Marli aqui? Reparem mesmo. A gente acredita que ela tem, porque ela diz que tem, né? Mas como é que a gente vai investigar isso? Não dá para investigar, dá Marli para investigar o tamanho, se de 0 a 10 em que escala está aí, não dá para fazer isso, né?
Não, meu amigo. A Eu gente acho acha que está em 10, né? eis uma coisa que são esses sentimentos, né? Fé, adoração, É, essas coisas não dá para a pessoa. não dá. Aí é onde começa uma suspeição sobre essa cientificidade da teologia. É onde também, gente, a teologia começa a perder espaço entre as ciências e entre os centros universitários, né? Então começa a sair, e o que vai ficar no lugar é apenas uma ciência da religião, que já é outra coisa. Já é outra coisa, já não, ou uma fenomenologia religiosa, mas já é outra coisa, já não é teologia. Compreendem? Então, além disso, uma outra característica é a crítica das estruturas sociais. Vejam que no mundo antigo, medieval, moderno, não se tem essa preocupação com as estruturas sociais. Agora começa a ser uma, uma preocupação assim, muito viva, né? Das ciências, sobretudo as ciências sociais, em relação às estruturas sociais, sobretudo em vista da Revolução Industrial, né, que ali começa ali por volta de 1760, 70, né, século XVIII, meados do século XVIII para cá, porque a Revolução Industrial vai causar uma grande reviravolta na organização social, né, das cidades. E o êxodo rural começa a ser um fenômeno muito mais intenso. Se até então nós tínhamos sociedades, né, cada vez muito ruralizadas, agora nós vamos ter cada vez mais urbanizadas. E o fato das cidades irem crescendo, né, isso vai levar a profundas transformações sociais, né, de estruturas de muita desigualdade, né, de falta de planejamento social e urbano, né, de falta de planejamento arquitetônico. Então, se nós temos cidades bem organizadas, planejadas, de repente começa assim um desembucho de construção que depois se torna inabarcável isso aí, incontrolável. É onde mais no século passado nós vamos ter os processos também de favelização, né? E aí, claro, tudo isso como fruto de muitos problemas econômicos e políticos, né? Então, a desigualdade social vai se tornar, sobretudo aqui no mundo das Américas, né? Vai se tornar um problema muito grande. E aí, essa desorganização social vai se tornar objeto também das reflexões das ciências sociais e da filosofia. Compreendem? Então, veja que as estruturas sociais para os medievais não eram um problema, porque todo mundo vivia ali na época feudal. Tinha o senhor feudal lá, né, dono do feudo, tinha os camponeses, tinha o clero e pronto. Todo mundo vivia em sua classe social e tudo certo. Não tinha essa preocupação de investigar isso aí, né? Agora, na contemporaneidade, nós vamos ter, sobretudo porque entra o mundo do trabalho, e começa a entrar elementos que até então a gente não tinha, né, como as jornadas de trabalho longuíssimas, né, nas indústrias, não tinha isso, né? Bom, depois também uma investigação da linguagem, é uma outra característica, né? A investigação da linguagem. A linguagem não era uma preocupação até então, né? Não era uma preocupação, mas agora vai se tornar um objeto de preocupação, a linguagem, porque a linguagem é o modo de dizer a realidade, é o modo de dizer a experiência, e isso se torna um objeto de preocupação, né? Porque problemas linguísticos começaram a solucionar muitos problemas teóricos. Começou-se a perceber que muitos problemas teóricos, no fundo, são problemas linguísticos. Então, nós vamos ter, sobretudo na filosofia, uma reviravolta linguística. Nós vamos ter uma grande virada linguística, né? De muitos filósofos, né, do século passado, como Wittgenstein e outros, né, vão entender, Frege, né, enfim, vão entender que, peraí, tem problemas antigos da filosofia ou das ciências que são problemas que se resolvem na linguagem mesmo, né? Que a linguagem dá conta de resolver, né? Mais na frente a gente vai falar um pouco sobre a filosofia da linguagem para tentar, né, adentrar um pouco mais nessa temática aí. Mas a linguagem, a clareza da linguagem, do que a linguagem é capaz de falar, do que ela não é capaz de falar, tudo isso vai se tornar objeto de investigação. Será que nós temos uma linguagem precisamente para falar do mundo metafísico? Né? Até onde a nossa linguagem é capaz de dar conta, de decifrar, né? de decodificar o mundo metafísico, por exemplo, caso ele haja. Então isso vai ser um objeto de investigação. Depois, a valorização da subjetividade, né? Isso já passou aí nas entrelinhas.
de que se até então a objetividade era o grande, né, o grande elemento forte e constante, assim, sobretudo a teoria do conhecimento, agora nós vamos ter a subjetividade. Veja, o conhecimento, gente, a teoria do conhecimento, ou seja, o modo como o ser humano conhece, né, com as suas faculdades, né, enfim, com as suas predisposições cognitivas para o conhecimento, era muito mais em uma linha objetiva. O conhecimento, ele é objetivamente, os objetos cognoscíveis são objetivamente conhecíveis. O conhecimento, ele é objetivo. E desde Aristóteles que nós temos essa ideia de que o conhecimento, de que as coisas que são conhecíveis são objetivamente conhecíveis, né? De que o objeto ele se dá a conhecer a um sujeito cognoscente. E o conhecimento era isso, era um encontro de um sujeito cognoscente com um objeto cognoscível. E que a verdade é justamente este encontro, não a verdade como uma adequação entre a verdade, entre aquilo que objetivamente está no objeto com aquilo que o sujeito cognoscente, né, o sujeito que pensa, é capaz de conhecer. Essa apreensão do conhecimento que está lá. A ideia, o conhecimento está no objeto. O conhecimento ele é objetivo. Na contemporaneidade, isso começa a mudar. Na verdade, desde René Descartes, né? No século XVII, Descartes, quando começa a colocar a ideia do cogito, né? do pensamento, né? do sujeito pensante que dá sentido, que dá verdade às coisas, e depois do Kant, né? E a contemporaneidade vai consolidar isso mais ainda, essa ideia de que o conhecimento não está dado. Não, o conhecimento não é o objetivo. O conhecimento é subjetivo, ele passa pela subjetividade. Então, veja que aí nós vamos ter também uma reviravolta na teoria do conhecimento, né? na cognição, na cognoscibilidade. Então, isso também vai ser um objeto de investigação, né? da filosofia contemporânea. Depois disso, essa descoberta do inconsciente. E aí nós vamos ter, sobretudo, a psicanálise, né? O Freud, nesse sentido, vai ser uma grande reviravolta. Porque esta dimensão, que até então não era pensada nem discutida, né? Não que não soubesse que talvez não haja, mas assim, não era discutido isso. Essa dimensão do inconsciente. A ideia era a consciência. Mas a dimensão do inconsciente e do poder do inconsciente era um mundo praticamente inexplorado, né? E aí o Freud ele vai trazer uma inovação neste sentido, né, de que há uma outra dimensão do ser humano, a dimensão do inconsciente, que exerce sobre ele um poder gigantesco e que a gente não tinha noção de como nossas ações elas têm motivações inconscientes, né, de coisas que nós guardamos lá no nosso consciente e que motivam o nosso dia a dia, né, que motivam nossas ações, nossas reações, nossos atos falhos e tudo mais. Então, a psicanálise nesse sentido vai ser uma grande reviravolta. Inclusive no âmbito sobretudo no âmbito da psicologia, não é, Matheus? Quer comentar brevemente aí, Matheus, um pouco dessa reviravolta? Perfeito. Até então, o que se estudava era a consciência e nada escapava à consciência. E aí Freud, na virada do século, ele descobre... Descobre não, né? Ele começa a falar de algo chamado inconsciente. Que ele já vai pegar em raiz ali de Nietzsche, Schopenhauer, ele já vai dizer que está por ali, mas ele tenta aplicar isso dentro de uma clínica, dentro da psiquiatria. E trazer isso para a psiquiatria. Isso. Então, tipo, uma importância que até então não se dava muito, a dimensão dos sonhos, por exemplo, né? Que importância tem os sonhos para compreender a nossa realidade, nosso dia a dia, que nós somos, né? Isso para o Freud vai ser importante, né? Os sonhos, né? Essas nossas reações inesperadas. Então, é um outro mundo, né, que vai ser descoberto e que vai provocar uma grande reviravolta, né? Depois disso, a análise das relações de poder é uma outra característica fundamental, né? Até então, o poder político, e não só o poder político, né? Os outros tipos de poder, não tinha sido objeto de análises. Agora começa a ser importante analisar os tipos de poder e não restringir ao poder político, porque o poder político é um tipo de poder, mas não é o único e a única forma de poder. Há diversos tipos de poder, inclusive poderes informais, né? Desde o exercício do poder que há dentro de uma casa. Dentro de uma família, há exercícios de poder. Dentro de um ciclo de amigos, há exercício de poder. Dentro de um grupo de adolescentes, há exercício de poder. Há quem lidera ali. Há quem tem poder de influência, de liderança, né? E isso é verificável, hein? Você vê que lá na sala de aula a gente vê isso, né, Marli?
Às vezes o menino não obedece nem pai, nem mãe, nem professor, mas obedece um líderzinho ali do grupo. Que tem um poder, menino, de direcionar, assim, fora do comum. Né? Que a gente fala, entra na cabeça do menino. Se o amigo dele ali disser, entra. É um negócio impressionante. Ali tem exercício do poder. Né? E isso não só nas relações humanas, mas também nas relações sociais, né? Nos diversos âmbitos do trabalho, né? Enfim, né? Nos diversos tipos de relações sociais, nós vamos ter também relações de poder, gente, né? De poder. E depois, a crítica das instituições. Veja que isso vai ser objeto assim, de muita precisão das ciências sociais, das ciências políticas, da antropologia, e também da filosofia, né? A crítica das instituições. As instituições que até um tempo, até a modernidade, eram instituições basicamente incriticáveis, agora começam a ser altamente criticáveis. Então, tipo, o poder político da monarquia, o fato de ter que ter um monarca, isso se torna um objeto de muita crítica. Por que que tem que ter um monarca? É onde começam muitas revoluções políticas para derrubar as monarquias. Porque a monarquia, ela representa a antiga tradição, a antiguidade. E como está, né, nesse ethos de ruptura, então começa-se muito a romper com as monarquias, a proclamar repúblicas. Você vê que aqui no Brasil nós também tivemos isso, né? Tivemos a expulsão, né, da família real, do nosso imperador, para a proclamação de uma república. E olha que isso já aconteceu tardiamente. Em outros países, já quase um século já tinha acontecido isso, né? Desde a Revolução Americana, né, 1776, que vai romper ali com a coroa inglesa, a Revolução Francesa, que vai romper também com a coroa ali, né, com a realeza, e aí nós vamos tendo muitas revoluções políticas e essa instituição política, monarquia, vai se tornar uma instituição altamente criticável, mas não somente as instituições políticas, instituições jurídicas, instituições religiosas, é onde a igreja também começa a ser objeto de muita crítica. Entende, gente? Coisa que até então não era uma coisa comum, assim, né? Mas no fim da modernidade e início da contemporaneidade, nós vamos ver assim, críticas muito contundentes à religião, à religiosidade, à experiência religiosa e à própria igreja, né? E críticas justas, críticas injustas, críticas honestas, críticas desonestas, vamos ter todo tipo. Mas o fato de criticar a instituição, essa crítica das instituições, isso é próprio da contemporaneidade, viu? Você vê que, né, pronto, quando você pensa na Reforma Protestante, veja que a Reforma Protestante também foi um movimento muito crítico, né, ao catolicismo, né, à igreja, mas não a princípio, né, não foi uma crítica à institucionalidade da igreja, mas a aspectos. Só que isso vai evoluir para críticas à própria instituição, e não apenas a aspectos, mas à existência da própria instituição. Então, veja que já é uma coisa muito mais ampliada, né? Depois disso, gente, a valorização da diferença e da pluralidade, né? Isso aqui também é um elemento importante, né? Essa valorização da diferença, né? Porque se até então prezava-se, sobretudo pela ideia de universalidade, de natureza universal, de essências universais, se prezava por uma unidade, agora o grande valor vai ser a diferença. E mesmo quando essa diferença ela é divergente, isso vai ser algo que vai ser valorizado, né? Então, essa coisa de pensamento divergente, de tendência diferente, de abordagem diferentes e divergentes, isso começa a ser valorizado, porque já não tem mais aquele critério de uma verdade objetiva. Ah, esta está certa ou aquela está errada. Não, a ideia agora é outra. A ideia são modos diferentes de abordar. Então, isso na educação é assim, na psicologia é assim, no direito é assim. São abordagens diferentes e tentando dar conta de algum aspecto da realidade, porque nenhuma consegue dar conta da totalidade. Aí na filosofia também isso acontece, né? A filosofia vai ser muito plural, porque nenhuma tendência filosófica, nenhum sistema filosófico é capaz de dar conta da totalidade. Entendem? Então, essa valorização da diferença, né, e da pluralidade. Depois também um diálogo crítico com as ciências, né? Foi uma outra característica. Veja, este diálogo crítico com as ciências, gente, aqui nós vamos ter
uma certa diferença da relação entre filosofia e ciência do que tivera na modernidade. A gente pode dizer, né, que na modernidade a relação entre filosofia e ciência é uma relação muito mais de uma certa subserviência da filosofia em relação às ciências. A ciência começou a se tornar grande novidade. A grande novidade cultural assim do conhecimento era a ciência. E a filosofia meio que foi serva por muito tempo ali e submissa às ciências, né? A última palavra já não era mais da filosofia, era muito mais das ciências. Na contemporaneidade, as ciências começam a ser objeto de muita crítica da filosofia. Então nós vamos ter um ramo da filosofia chamado de filosofia da ciência, que vai se ocupar justamente de tentar entender a natureza da ciência e de entender os limites e as críticas necessárias à atividade científica. De, por exemplo, a ciência, ela não deve mesmo caminhar com a ética? A ciência não deve ter limites? O conhecimento científico, ele é mesmo conhecimento que tem a última palavra de verdade? Será que o conhecimento científico ele é mesmo inquestionável? Será que transformar o conhecimento científico em um elemento inquestionável, isso não é transformá-lo num dogmatismo? Entende? Então, aquela tendência cientificista ali do século XVIII, XIX, né, com o positivismo, né, com o iluminismo de considerar que a ciência, né, era a palavra última da verdade acerca da realidade, na contemporaneidade isso começa a ser desfeito. Peraí, não é assim. Porque também começa-se a entender que nenhuma das ciências, em suas particularidades, e nem todas elas somadas, são capazes de dar conta da realidade. Elas se ocupam de aspectos da realidade. Então, somadas todas as ciências naturais, elas não conseguem dar conta da totalidade da realidade natural. Porque ainda assim, com todos os avanços que nós temos ainda muitos mistérios, muitas incógnitas na realidade natural. A mesma coisa em relação ao ser humano, né? Por mais que nós tenhamos belíssimas e profundíssimas abordagens acerca do ser humano, o ser humano é um ser que sempre surpreende pela sua complexidade, pelo seu potencial. Então não dá para abarcar o ser humano em uma abordagem apenas, compreendem? Então a ciência ela não tem palavras últimas, né? Veja que nós vamos ter uma revalorização de outros aspectos, né, culturais, cognitivos, que vão estar ao lado da ciência e vão entender que a ciência é uma maneira de explicar, mas não é a maneira, não é a definitiva e nem a mais segura de todas. Não é. Porque tem coisas muito simples que a ciência simplesmente não tem respostas para. Como, por exemplo, a nossa vida tem algum sentido? Se a nossa vida tem algum sentido, isso pode ser investigado cientificamente? Não. Não pode ser objeto da ciência, o sentido da vida individual de alguém aqui. Não pode ser objeto de investigação científica. Ou mesmo a fé. A fé pode ser objeto de investigação científica? Não. O amor que uma pessoa tem para com outra pode ser objeto de investigação científica? Não. A gente pode mapear as atitudes, os gestos, mas o amor como uma realidade imaterial que pode ser objeto de um laboratório de investigação? Não. Pode empregar para ele o método científico? Não. A nossa própria existência, o fato de nós estarmos aqui, neste mundo, tem uma explicação científica? Não, não tem. Os nossos pais, eles quiseram nos trazer à existência, nós aqui necessariamente? Não. Eles quiseram, no máximo, trazer um filho, mas não era a gente. Né? Meus pais me disseram, eita, vamos ter o Cleibson, vamos ter o Matheus, vamos ter a Erlane, vamos ter a Marli. Não, no máximo disseram assim, vamos ter um filho. Quando disseram, né? Que muitas vezes nem disseram, simplesmente aconteceu, né? Quando disseram. Agora, por que viemos nós e não outras pessoas? Porque tinha milhares de possibilidades ali. Isso assim você pode investigar? Não pode ter resposta para isso. O porquê que nós estamos aqui. Ou quando nós partimos daqui, nós vamos para uma realidade imaterial transcendente? Se vamos, isso pode ser investigado cientificamente? Não. Então, muitos elementos, gente, elementos básicos da nossa existência, né, que são elementos que são comumente conhecíveis, são elementos que não podem ser investigados. Então percebe-se, com essa crítica da atividade científica, que a ciência não pode se pretender ter respostas para tudo. Não dá, simplesmente não dá. Né? Porque esta
esta ideia de que a ciência pode ter respostas para tudo, que é uma ideia altamente cientificista, é uma ideia, no fundo, alienante. Porque é considerar que a atividade científica, que é uma atividade que se emprega para recorte da realidade, ela tem uma natureza universal para um conhecimento universal. E aí já foge da ciência, né? Já é outra coisa. Então, a crítica das ciências, né? E aí veja que nesse sentido a filosofia vai ter um diálogo muito crítico com as ciências, né? Muito crítico com a ciência, com a natureza das ciências e com a atividade científica, não é? Nós vamos ter, inclusive, o surgimento ali da bioética, né, que é um dos ramos ali da ética, mas tentando entender eticamente as ciências, né, a bioética. E ali surgem muitas críticas, né, à atividade científica como uma atividade que, se usada irrestritamente, ela pode se voltar muito contra o ser humano, né? Pode ser muito destrutivo. Bom, e além disso, gente, a última característica que eu enfatizei foi a preocupação com problemas éticos, com problemas políticos e com problemas tecnológicos. A preocupação com problemas éticos, né, a ética vai se tornar um problema, né, embora desde Aristóteles, que ele já escreveu sobre a ética, né, isso, enfim. Mas na contemporaneidade, a ética se torna um problema filosófico, né, profundo, porque neste mundo globalizado, onde nós temos conhecimento, né, do que está acontecendo praticamente no planeta todo, nós temos conhecimento, a gente vê profundas divergências morais. E essas divergências morais se tornam objetos da ética. E aqui tem essa distinção entre ética e moral, né? A moral é mais um aspecto prático mesmo, né? O código moral seguido por determinado povo, e a ética é a reflexão sobre. A ética é como que é a ciência da moral, gente. A moralidade é o objeto da ética, né? Embora às vezes se usam como sinônimo, mas no fundo tem essa diferença, viu? A ética é a ciência que estuda a moral, as atitudes morais, o comportamento moral. Então nós vamos ter uma pluralidade assim conhecíveis, né, de códigos morais, e no mundo globalizado a gente toma conhecimento disso tudo, que se torna objeto, né, profundo da ética, né? Por que que, tipo, em sociedades ocidentais, a mulher ela ascendeu tanto politicamente, socialmente, e em sociedades asiáticas, em muitas delas, não, absolutamente não, né? Isso é um problema ético, né, da ascensão social da mulher. Por que que aqui no mundo ocidental a mulher tem muito mais liberdade do que muitas sociedades orientais, né? E veja, isso são objetos da ética. É porque aquele código moral ali vai começar a ser analisado, né, nele mesmo, né, na sua matriz civilizacional, religiosa, jurídica e tudo mais, para tentar ser compreendido. Por que que ele estabelece tantos limites assim? E isso em relação a tantos outros aspectos, né? Então, o problema ético se torna um problema filosófico, né, contemporâneo, o problema político, porque nós vamos já assistir a uma pluralidade de formas políticas, desde o constitucionalismo, a divisão de poderes, aquelas sociedades que ainda assim, mesmo constitucionalistas, conservaram uma monarquia, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, né? Uma monarquia constitucional parlamentarista, e aí todas as reviravoltas políticas, né? Os três poderes, né? Que nós temos em muitas sociedades, como é o caso da brasileira, né? Que se fundamenta ali, né? No poder executivo, legislativo e no poder judiciário, como já previa, né? O Montesquieu, que é o autor dessa ideia, né? Da divisão dos poderes, na obra dele, O Espírito das Leis, né? E como isso é vivenciado, né? Nas diversas sociedades, como a democracia ela é vivenciada, o que é mesmo a tal da democracia, né? Será que o tirano também não usa a palavra de democracia para estabelecer sua tirania? Ou será que a democracia é algo que não admite a tirania, né? Veja, são objetos. Será que os totalitarismos não começaram em democracias? Será que o caso, por exemplo, do nazismo, né? Será que Hitler também não teve um consentimento da maioria, né? Será que a população não colocou Hitler lá no poder? Claro, ninguém sabia que ia dar no morticínio que deu. Mas será que o pessoal não assentiu? Até onde a população alemã não tem culpa por Hitler? Entende? E assim vai, né? São aspectos políticos que se tornam objetos, né, da filosofia. E depois também, gente, toda a revolução tecnológica.
Olha, a revolução tecnológica vai ser assim, um objeto muito intenso, né, da investigação filosófica, porque a tecnologia, que tem uma função de facilitar, de melhorar a vida humana, no século XX ela foi usada para uma destruição em massa. Você vê que nas duas guerras, por causa e em uso, né, do potencial tecnológico da época, e olha que era na época, não era como está hoje em dia, né? Se hoje em dia, meu Deus do céu. Mas no século XX ali, nós tivemos pelo menos 60 milhões de pessoas mortas, juntando as duas guerras, né? E veja que isso só foi possível, esse grande morticínio, de cerca de 60 milhões de pessoas, graças ao potencial tecnológico. Então, quais são os limites que deveriam ter a tecnologia, a tecnociência? Isso vai se tornar objeto da investigação filosófica. É por isso, gente, por causa de tanto mau uso, né, daquilo que a tecnociência gerou, que aquela confiança na razão começa a cair em suspeição, que foi aquela primeira característica, né? Acredito que a ideia de uma razão absoluta. Essa confiança irrestrita na razão própria do racionalismo, própria do iluminismo, própria do positivismo, cai uma profunda suspeição. Porque em nome da razão ele quase morre, quase que o planeta é extinto, quase que a vida é extinta. Porque se nós tivéssemos uma guerra mundial, na época de hoje, eu acho que não sobraria nem um capim, nem a grama. Porque o potencial tecnológico de destruição é um negócio letal, assim, fora do comum. Compreendem? Então, isso se torna objeto da investigação filosófica. Veja que a filosofia ela vai ser muito ramificada na contemporaneidade, porque são muitas as preocupações, desde a política, a sociabilidade, a cultura, a ética, a educação, a tecnologia, a ciência, o inconsciente, a natureza, né, o poder, as relações sociais, as questões de gênero e tudo mais. Tudo isso vai se tornar objetos da investigação filosófica. Agora, uma ressalva que é importante a gente aqui fazer é que, veja, o século XX, ele soube, assim, eu imagino eu entendo assim, o século XX soube filosoficamente investigar essas questões, é muito realmente a maneira filosófica de investigação. Agora, no século XXI, pelo menos eu, assim, e não só eu, claro, né? Muita gente aí da filosofia, a gente começa a enxergar que há um certo tipo de importação de objeto de estudo das ciências para a filosofia. Então, há tipos de objetos que é próprio das ciências sociais e que nós estamos importando, dizendo aqui que nós estamos fazendo uma análise filosófica. Não, peraí, você não está fazendo filosofia, você está fazendo sociologia, está fazendo ciência política, está fazendo ciência social, mas não é filosofia isso aí. E aí depois a gente vai entrar um pouco, né, em alguns desses elementos, porque hoje em dia há essa tendência de dizer que tudo é filosófico, que tudo está investigando filosoficamente, e não é assim. Então você entra nos centros universitários, né, das academias de filosofia, das universidades, e qualquer coisa que a pessoa está investigando diz: eu estou investigando filosoficamente. Não, não é assim. Isso que você está fazendo lá na sociologia faz muito melhor do que você isso aí. Então mude o objeto ou mude a investigação, é outra coisa que você está fazendo. Então, a gente vai começar a assistir, né, a uma certa perda de identidade do que é realmente o filosófico. Isso é uma coisa que a gente debate muito, né, nos bastidores da filosofia, aqui no Brasil, né, na América, enfim, né? O que realmente é a filosofia? Para que serve a filosofia? E o que é que distingue uma investigação filosófica de uma investigação científica? Porque no século XX começou a haver uma certa confusão aí, né, de métodos, de objetos e tudo mais, né? Então, tipo, o filósofo, só para dar um exemplo, pertence mesmo ao filósofo estar numa militância política? Será que é próprio do filósofo estar adotando um partido político? Será que o filósofo precisa fazer isto? Porque a gente vê nos teóricos políticos que é próprio do filósofo político investigar a natureza da política, da ação política, da dimensão da política, sim. Mas o partidarismo, essa coisa particular, nos pertence mesmo? Ou será que isso não é uma importação indevida?
Será que esses temas de gêneros, por exemplo, isso não é objeto das ciências sociais? Será que isso pode mesmo ser investigado filosoficamente? Será que a gente não está se apropriando de um objeto e querem fazer uma investigação porque está muito na moda uma coisa nossa, mas que isso é das ciências sociais? Compreende? Então são críticas assim, gente, que nós temos profundas divergências na comunidade filosófica. Então, nós temos é meio que uma divisão assim entre doutores, né, professores de filosofia que tem uma linha mais ortodoxa e outros uma linha mais heterodoxa. Esses mais ortodoxos dizem assim, olha, isso aí é um monte de apropriação indevida que a gente está fazendo. Já os heterodoxos dizem, não, isso aqui são os problemas dos tempos atuais, não tem que investigar isso aí. Os ortodoxos dizem, sim, mas isso aí a ciência já fazem. Por que é que a gente está fazendo isso aí? Então, assim, é muito debate, né? Nos encontros nacionais de filosofia, é um debate muito grande. E antes de entrar em questões filosóficas, peraí, isso a gente deveria mesmo estar investigando? Será que a visão do filósofo tem que ser muito mais ampla do que esse recorte? Porque este recorte é próprio do cientista fazer. O cientista social, ele trabalha com saber recortado. O filósofo não é assim. O filósofo é um outro tipo de natureza, um outro tipo de investigação. Compreende, gente? Então, a comunidade filosófica hoje, a gente tem profundos debates, profundas divergências, e a gente se divide muito, né? Em quem tem uma visão ortodoxa, heterodoxa. Então, nós temos professores de filosofia que não frequentam mais enquanto filosofia nenhum, porque o pessoal diz, olha, não vou nada para lá, que lá você não vê mais filosofia, é só discussão, né, de coisinhas, isso, aquilo, eu vou nada me meter nesse negócio aí. Outros dizem, porque esse pessoal é tudo dogmático, é tudo canonista, querem saber dos cânones filosóficos tal, e não querem mais investigar o novo, enfim. Então, é uma briga aí nos bastidores que é um negócio brabo, é coisa séria, sério, meu Deus do céu. Quando eu vou perceber, quando eu fico louquinho assim no meio da discussão. Bom, gente, então assim, é um pouco da contemporaneidade, né? Um pouco da contemporaneidade. Vamos para esses momentos finais. De algum comentário, alguma dúvida, né? A gente hoje vai fazer apenas em uma parte maior, né? Este nosso encontro. Diz aí, Leonardo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa. Tá dando para ouvir? Legal. Dá sim, perfeitamente. Então, pegando o gancho do que o senhor falou, em meio a essa enxurrada, né, não sei se seriam pretensões filosóficas ou ao que se produz hoje, né, que a gente vê vários né, filósofos, né, que atuam como coach, livrinhos super palatáveis e tal. E até que ponto a academia, o brasileiro a nível mundial, ela sugere isso, né? Porque o senhor falou aí, né, de congresso, eu lembrei pegando um pouco do que eu vi de congressos de história. Eu não, particularmente não vou mais porque você pega um congresso que você vai ver alguém que produziu a história do sapatinho azul na coluna. Então é totalmente irrelevante para mim, né? Não tem um aspecto. Aí, pegando a área do senhor, né? O que nos interessa. Tendo em vista que a formação não, acho que interesse de alguns, né? Que, como a gente sempre conversou, né? Que o cara mal leu os antigos, se leu, ou leu apostilas, pouco se debruçou e dá aquele pulo e finca os dois pés dos braços na contemporaneidade, sem ter as bases necessárias e a própria imposição, né, assim, produzir uma tese que quando passa-se a ler, ou são algumas são revisões bibliográficas, na verdade, né, tem uma autonomia. Então a pergunta é até que ponto a academia é conivente e a maneira como ela se nutre disso, né? Porque, pelo menos quando eu converso com algum indivíduo, um comportamento muito arrogantes, né? Que, não, eu estou fazendo filosofia e tal. E quando você para conversar, você não vê um domínio básico, assim, né? Obviamente, todos não, né? Sim. Mas entra a questão da militância, enfim, estendi demais.
Sim, sim. Não, eu acho que a academia nesse sentido, né, eu acho que a própria academia, né, a universidade, eu acho que ela própria sofre com um problema de identidade. Eu acho que na própria universidade nós temos um grande problema do que é mesmo a identidade da universidade, né. Eu acho que a universidade hoje se tornou uma coisa, assim, tão pulverizada, que, assim, na universidade é aquela ideia que tudo é permitido. Então tem uma burocracia lá que faz parte da universidade, mas o resto tudo é permitido. Você ir para lá de qualquer jeito, fazer o que quiser, na hora que você quiser, enfim, né. Então eu acho que a universidade nesse sentido, né, a academia, ela contribui muito, né, para esta perda da identidade, assim, né, do conhecimento mesmo, assim, filosófico, né, científico e tudo mais. Eu acho que a universidade nesse sentido concorre muito para isto aí, viu, Leonardo? Eu acho que a gente tem que ter muita culpa nisso. Nós, nossos mestres, né, a gente tem muita culpa nisso aí, né, de transformar a universidade, um negócio que é sério, em um negócio, às vezes, muito banalizado, né. Então você vê que, na universidade e aí a arrogância também é uma coisa, assim, que é um defeito muito presente na universidade, essa negócio da arrogância, porque você, um simples graduando, vai conversar com o doutor, o cara já olha para você, assim, de cima, né. Aí só isso aí já é um problema, o cara já olha para você de cima. Aí vai que o graduando tem uma ideia original de uma coisa, aí o doutor vai dizer assim para ele: "Olhe, você só vai poder dizer essa sua ideia no dia que você lançar uma tese de doutorado, até lá você fique na sua. Você tem literatura para isso?" O menino vai dizer: "Tem não", pronto, então fique na sua. Um dia que você fizer seu doutorado, talvez você consiga dizer alguma coisa, até lá fica lá. Então veja, é uma arrogância muito institucionalizada, né, nós temos muito isso. E aí, claro, a gente poderia aqui dar muitos exemplos de muitas coisas, né, mas a universidade, assim, contribui muito, né, para isso. Eu acho que a gente sofre uma grande perda, assim, de identidade do que é mesmo a instituição universitária, né. Eu acho que muita gente confunde universidade com um espaço de lazer, um espaço permissivo, um espaço que você faz o que você quiser, aquela regra do proibido proibir, né. E eu acho que isso tudo faz muito perder a natureza da universidade tal qual ela foi criada, né, porque a universidade, não deve se confundir com muita coisa que está aí não, viu. Em termos de natureza, não. Diz, Matheus. Professor. Então, agora o futuro da filosofia é voltar para o passado e observar o que se fazia no passado para ter esse senso de continuidade, porque agora está tudo fragmentado segundo a filosofia contemporânea. Não se conversa mais, agora é uma torre de Babel. Pronto, essa é a palavra, tá uma torre de Babel. O que que a filosofia tem que fazer? Mesmo isso é um problema. Porque aí é onde nós vamos ter, os partidarismos, desde aqueles mais ortodoxos que dizem: "Espera aí gente, temos que voltar às nossas fontes. A gente não pode abandonar a tradição filosófica, por exemplo, as abordagens, os sistemas filosóficos, né, que são chaves de leitura para a realidade, a gente não pode abordar e não estão superados. Aristóteles não está superado. Aí nós temos outro grupo que vai dizer: "Não, a gente tem que se afastar disso aí, os caras estão no passado, pelo amor de Deus. Vamos discutir as questões de agora, do nosso dia a dia, que é o que nos importa, é tentar entender o que está aí". Aí outros vão dizer: "Sim, nós que estamos fazendo aí, as ciências sociais já fazem". Então, para onde deve caminhar a filosofia? Isso também é um problema. Porque hoje nós sofremos com um problema de identidade mesmo. O que é o filósofo? O que é a atividade filosófica? Porque desde que a filosofia ela foi profissionalizada, institucionalizada, né, na universidade e também na educação como uma disciplina entre as demais, a filosofia começou a sofrer um processo de perda de identidade. Porque a filosofia ela não se confunde em termos de natureza com a biologia, com a matemática, com as linguagens. É um outro tipo de conhecimento, é um outro tipo de experiência cognitiva. Só que é colocado tudo ali como uma ciência. Então, a filosofia já é uma ciência entre as outras ciências. Só que a filosofia ela não é uma ciência, essencialmente. Ela não é, ela está anterior a qualquer tipo de ciência, e a ela não cabe uma definição de ciência, como nós temos ela entre as ciências humanas. Hoje a filosofia está entre as ciências humanas, mas essencialmente ela não é uma ciência. Então, hoje nós temos um problema de definir o que é mesmo a filosofia, dada essa institucionalização da filosofia nas universidades e nas instituições de ensino. É um problema isso aí. E a gente vai levar pelo menos um século para tentar resolver isso aí. Vai ser profundos debates,
guerras, Babel vai imperar, né? Até que venha a unidade de Pentecostes, Babel vai imperar. Diz, Essa primeira encíclica de Leão XIV, ele usa essa figura, né, da Torre de Babel. eu tô indo de Babel, exatamente. Aldo está com a mão levantada ali. Diz, Aldo. Eu achei muito atual esse último item, o 13º, que diz assim, preocupação com problemas éticos, políticos e tecnológicos. Éticos e políticos normais. Agora, o tecnológico eu achei muito forte, porque hoje temos a inteligência artificial. Aí me veio aqui um pensamento. Uma inteligência artificial pode filosofar? Vai dar um artigo isso aí. É, Então, a inteligência artificial pode ser um filósofo, ele vai dizer o quê? Baseado em todo o conhecimento que já existe. Então, essa preocupação. E a inteligência artificial é boa e é ruim ao mesmo tempo. Tem coisas boas que ela realmente ajuda, mas também é muito perigosa, né? No mundo do conhecimento. É um conhecimento, não sei, isso aí é uma preocupação mesmo, essa parte tecnológica. Eu achei atual é. e nunca vai sair de moda isso aí. Sempre essa tecnologia vai estar sempre evoluindo. E essa onda agora de inteligência artificial, os políticos agora, até você é roubado com a sua família, vem uma foto lá no celular, dizendo, mas é uma inteligência artificial, não é a pessoa. É, É muito preocupante mesmo essa nova onda aí exato. da informática, da inteligência artificial, né? Aí eu digo, será que eles podem ser filósofos? Eles vão filosofar também? O que eles vão inventar? Mas aí o ser humano vai ganhar para eles sempre. Nunca vai, eles vão Sim, ganhar, não. sim, sim, Se já sim. foi o ser humano que fez ele, É, né? exatamente. Esse tema de debate mesmo. Agora, realmente é preocupante a parte tecnológica. É Pela preocupante. parte final pode causar, né? Eu também É. não. Inclusive, existe um ramo hoje em dia que fez-se necessário chamado filosofia da tecnologia, Olha aí, tá vendo? onde justamente o objeto da investigação hoje é isso, é a tecnologia, são as mídias, né, a inteligência artificial, toda essa revolução tecnológica do século passado e deste século agora, a internet. Então, tudo isso é objeto de estudo lá na filosofia da tecnologia. Precisou-se, é um ramo bem recente, né? Mas precisou-se a filosofia né, criar esse ramo para investigar esse objeto, filosoficamente, não cientificamente, não a partir de uma ciência da computação, não é nada disso. É investigar filosoficamente a natureza disso aí, os limites éticos e tudo mais. Então, tudo isso aí, a ética, né, vai estar né, junto aí dessa investigação da filosofia da tecnologia. Até onde não pode estar havendo uma substituição do ser humano, ou uma confusão com o humano, até onde isso não pode diminuir o humano, até onde não pode comprometer a inteligência natural, né? Então, são os limites, né, que são investigados no âmbito da filosofia da tecnologia. A gente vai ter muita coisa aí para frente, porque tudo é muito recente ainda, né? A Já tem inteligência algum artificial é trabalho recente. sobre isso, professor? Algum livro, alguma coisa? Já existe? Não, ainda não, né? E existe, assim, está começando uma literatura já sobre isso aí, mas muita coisa ainda está muito recente, né? Então, a inteligência artificial não tem nem uma década ainda, praticamente, né? Então, é muito recente e aí está os estudos, né? Esse documento do Papa acaba sendo também uma literatura importante, viu? É uma literatura pioneira, inclusive, quando trata dos limites éticos da tecnologia virtual. É um negócio importantíssimo esse documento aí de Sua Santidade, viu? Tem que... semana retrasada mesmo, o bispo arquidiocesano aqui deu uma formação, até fui lá participar, foi no SESMAC, que é o Centro Universitário de Maceió. Aí eu fui lá participar sobre o documento, né? Então, a reflexão que o Papa traz sobre a tecnologia, e o Papa é um homem também da matemática, né? O Papa também é formado em matemática, então tem um conhecimento muito bom assim, dessa área das exatas, né? E da tecnologia que aí decorre, né? Então ele tem uma visão assim, muito ampla, né, em relação a isso tudo. Então o documento dele é uma literatura pioneira também, assim, né? Em relação à ética da tecnologia. Bom, gente, nas próximas aulas a gente vai começar a discutir um monte dessas coisas aí mais de modo destrinchado, né? Mas aqui a gente já conseguiu ter uma visão assim ampla, né, do que a contemporaneidade trata. É mais ou menos isso aí, viu? Tem mais coisas, mas é mais ou menos isso aí, de modo principal que ela trata, tá certo? Então, né, vamos encerrando por aqui, né? Hoje fizemos essa aula de modo único, né, porque eu vou precisar ir para um velório agora, mas é isso, tá certo? Então, uma ótima semana para vocês e nos veremos, tá certo? Vocês fiquem em paz, viu, gente? Tchau, tchau.